Olá, professora. Deu Oh, certo agora? não, deu certo. Eu estava um pouco enrolada. Vamos aguardar para entrar, né? Pronto, já tem Vamos. ano. Tá me ouvindo direito? Tô ouvindo direito. Tá ótimo. A imagem tá boa? Tá boa, sim. Você tá conseguindo me ouvir direito ou tá com dificuldade? Não, tá tudo bem. Ótimo, show de bola. Então vamos lá começar ou você acha que a gente vai esperando todo mundo chegar? Aguarda só um minutinho. Ô, professora, aí no caso, vai deixar gravado, aí a senhora depois me manda, tá? Tá ok. Fica no caso no meu feed, né? É, Né? Pronto, aí eu te mando sim, isso. de dúvida. Então, aí todo mundo animado, vamos entrando, pessoal. Se vocês puderem compartilhar nossa live de hoje. Nossa live de hoje aí é com o Lauriston, né? Nosso querido amigo, aluno de biologia. Então, vai ser super top. Então, quem puder ir entrando aí, divulgando, compartilhando com seus amigos, compartilhe, né? Obrigado, Lucinei. Lucinei aí é um grande espectador da gente, que sempre está acompanhando aí nossas lives. Ontem eu tive o privilégio de também acompanhar a live dele. E também, né, Laura, a gente está na quarentena, em casa, sem fazer nada. Então, por que não buscar novos conhecimentos, pessoal? Isso é excelente. Então, eu acredito que tudo é muito válido, né, para a gente sentar um pouco, escutar sobre grandes coisas, grandes experiências, tanto suas como minhas. E aí a gente vai disseminando essa ideia da educação, do ensino, que ela é superior a qualquer coisa, né, Laura? Porque a gente pode tirar tudo da gente, mas a educação e o conhecimento ninguém pode tirar de você, pessoal. Então, se você puder divulgar nossa live de hoje, vai ser super top. Então, a gente já pode ir aí se apresentando, né, Lauriston? Pronto, eu vou me apresentar agora. É, meu nome é Lauriston Soares, sou graduando do curso, né, de Ciências Biológicas, como Cidinha já adiantou. Eu atualmente sou também monitor de Anatomia e Fisiologia Humana, né, pela Universidade Estadual. Desempenho alguns projetos de extensão e atualmente estou na especialização, né, de hematologia clínica, né, estou abrangendo meus conhecimentos na parte clínica de hematologia. Então, na live de hoje, né, Cida, acho que eu posso falar assim, né, professora Cida, né? Pode chamar de Cida, não tem problema. Pode chamar de Cida, fica à vontade. A live de hoje a gente vai discutir, né, sobre a importância do biólogo no diagnóstico das patologias, né, a importância da implementação do biólogo dentro do aspecto clínico, onde a gente pode investigar sobre as patologias que o biólogo ele pode interferir, né, dialogar com os respectivos outros profissionais que estão atuando dentro da clínica, né, como identificar algumas patologias, principalmente que estão presentes dentro da citologia, né, dentro da citopatologia, né, onde a gente também pode investigar e interpretar o exame clínico, né, onde a gente também está vendo isso na pós-graduação, né, o hemograma completo, o leucograma também. Então, se apresenta também, professora. Ótimo, show de bola. Então, gente, todo mundo aqui já fica fadado de me ver, né? Todo dia eu estou online, às vezes não estou online, mas estou dando as minhas aulas remotas. Então, para quem não me conhece, né, os amigos de Lauriston, então meu nome é Aparecida, certo, pessoal? Mais conhecida como Cidinha, ou Cida ou Cidinha. Sou professora, sou biomédica, né? Estou terminando minha segunda graduação em licenciatura em Química pela Universidade Estadual da onde eu adoro, né? Essa área de exatas, áreas de humanas, áreas de ciências biológicas. Então a gente faz
a gente é um pouco híbrido, sabe, Laura? Então, a gente pega um Uhum. pouco de cada arte, um pouco de cada disciplina e a gente exatamente vai casando, correlacionando. Tá? Então, estou aqui, sou coordenadora da pós-graduação em hematologia clínica pela CIS, na verdade, pela FACSul, tá? Aqui em Campina Grande, onde o Lauriston também é aluno e outros alunos aí que estão entrando online. Sou professora de algumas unidades aqui em Campina, como a São Vicente de Paula, como o CEAS, que disponibiliza cursos técnicos na área de enfermagens, análises clínicas, técnica de segurança do trabalho e aí por diante. Estética. Sou professora também em algumas temporadas na Maurício de Nassau, no curso de farmácia, tá? Laboratorial. Então, nós temos aí. Também não poderia esquecer da Pra Valer Curso, né? Também dou aula na Pra Valer Curso, já dá aula remota, já faz quase um ano que eu estou dando aula remota. Então, quando a pandemia chegou, basicamente a professora estava 50% já acostumada com essas aulas remotas, então foi bem mais fácil para a gente se adaptar. Então, a gente tem essa gama, esse conhecimento, não é o suficiente, pessoal, porque a gente nunca sabe de tudo. A gente busca conhecimento dia após dia. E às vezes eu me deparo e digo, poxa, eu ainda não sei de nada, cara. Eu sou praticamente aí um bebê para aprender. Então, quando a gente tem essa visão, Lauriston, como profissional, a gente se torna rico, pessoal. Porque a partir do momento que você se gradua e é um profissional de saúde, ou seja, de outras áreas afins, ou não seja só da saúde, e você acha que sabe de tudo, você acaba sabendo nada. Você é pobre exatamente de conhecimento. Então, a partir do momento que você diz, pô, tem que estudar mais, então tu adquire bem maior conhecimento que tu precisa. Então, essa é a professora Cidinha aqui e vamos falar hoje muita coisa sobre a parte da biologia, do biólogo, à frente aí das análises clínicas, tá, Laura? Então, e aí, você quer iniciar? Eu posso dar aquele início. Inicialmente, eu gostaria de falar e mencionar, enfatizar sobre a importância do biólogo atuar nas análises clínicas e ele ter conscientização que, de fato, ele pode atuar nessa área. É, tanto como nos aspectos do hemograma, da uranálise, do parasitológico, né, do microbiológico, todos esses aspectos estão acoplados às análises clínicas nos seus aspectos gerais. Então, o biólogo, ele pode realizar exames clínicos, ele pode investigar, né, as citopatologias que estão presentes no sangue. Às vezes até a graduação por si própria não é o suficiente, mas aí a gente tem algumas especializações, cursos à parte, que poderiam auxiliar no conhecimento dos aspectos gerais do biólogo atuar dentro do laboratório clínico, né? Então, se a senhora quiser falar alguma coisa. Pronto, então vamos lá. Gente, antes de tudo, a gente tem que conhecer qual é o nosso curso que você está fazendo, né? Tipo, você vai cursar alguma universidade, você tem que conhecer primeiro o curso que você está fazendo, qual o objetivo. No início da minha graduação, eu conheci várias pessoas que entravam no curso de biomedicina sem saber o que era. Entrou tem medicina, eu acho que é médico. Entrou pensando que era médico. Então, assim, quando eu entrei no curso de biomedicina, eu já sabia aí praticamente 60% do que o biomédico fazia. Então, eu já fui consciente do que era biomedicina. E é tão certo que eu levei adiante em meio a tantas dificuldades na minha vida. Então, você, quando vai escolher um curso, você tem que saber o que ele é, primeiro. E aí, dentro da análises clínicas, a biomedicina ela se destaca, mas a gente abre o leque também, gente, tanto para os bioquímicos como os biólogos também, que é isso que tem colocado as pessoas com a mente um pouco fechada, Laura. Ah, eu estou fazendo biologia, é licenciatura em biologia, eu vou só dar aula. E isso não é verdade, pessoal. Você, biólogo, você é tão importante como um médico. Por quê? Porque você pode fazer a análise laboratorial também, como o Laurista falou, citopatológico, uranálise, parasitologia, hematologia, genética pessoal. A Pensa terrível bem, genética. genética, gente, genética é os biólogos, pessoal. Olha como é a gama de importância, pessoal. A gente está aqui no ano de 2020 lidando com o vírus do SARS-CoV-2, que teve aí um início de uma replicação genética que muitos dos profissionais de saúde não sabiam fazer uma replicação, um RT-PCR. Por quê? Porque exatamente
pensavam, pô, eu sou médico, sou biomédico, sou farmacêutico, sou enfermeiro e não sei. E quem foi recrutado? Os biólogos. Por quê? Porque o biólogo ele tem uma relevância muito grande na área de pesquisa científica, pessoal. E o biólogo, também ele é importante dentro desse descobrimento das patologias. Que é aí que a gente viu, né, Lauriston? O biólogo ele sendo destacado, tanto o biólogo como o biomédico, para essa análise genômica do vírus SARS-CoV-2. Tu tem, assim, basicamente, mais ou menos, como é feito esse procedimento ou alguma coisa sobre isso, Lauriston? Genética é uma das disciplinas. A gente paga na graduação de biologia, eu diria que são três genéticas. Na verdade, são duas, genética um, genética 2 e tem a biologia molecular, que a gente também pode considerar como a própria genética, né? Genética. Mas é, a genética ela é muito ampla, né? A gente pode, juntamente com a microbiologia, investigar várias patologias que estão presentes, né? Então, o aspecto geral do COVID, né, que muitos biólogos e outros profissionais da área de saúde estão investigando sobre o COVID, né, é justamente através de uma vacina utilizar os mecanismos de você conseguir fazer com que o vírus ele não consiga replicar dentro das nossas células, né? É, e aí a gente ativar uma reação imunológica, né? A gente ter os anticorpos que façam a nossa, a nossa imunidade, né? Porque é assim que o nosso sistema imunológico funciona, né? A gente precisa ter primeiro um contato para o nosso sistema imunológico entender mais ou menos o que está acontecendo, para de fato a gente ter uma ação ativa, né? Dos linfócitos T e B, né? E dentre outros, tem os linfócitos NK e por aí vai. Então, o que está sendo feito, né, pelos profissionais da saúde e os biólogos, biomédicos também, é justamente entender os parâmetros que fazem com que esse vírus se replique, quais os fármacos eles podem ser implementados para a gente impedir essa replicação, né, porque a gente precisa do vírus semi-morto, né, para ter uma vacina, né? A gente precisa da morfologia dele presente em nossas células para que o nosso próprio organismo entenda o que é que ele está atacando, né? Ele entenda os seus aspectos genômicos e induzir uma resposta imunológica efetiva. Então, é mais ou menos por esse parâmetro que a genética ela vai sendo implementada para os biólogos, né? Acho que para os biomédicos também, né? Porque eu pesquiso muito sobre a atuação dos biólogos, né? E eu vi que o biomédico e o biólogo eles têm atuações bem semelhantes, né, na área clínica, bem e os farmacêuticos também, bem semelhante, tanto no aspecto clínico das análises clínicas, como para descobertas microbiológicas, como para o aconselhamento genético, né, que é uma das atuações que eu vejo que tanto o biólogo como o biomédico podem fazer, que esse aconselhamento genético que na minha concepção é bem complicado, né? O aconselhamento genético, que médico também pode fazer, né? Aconselhamento genético. Pode sim, pode sim. E aí, como você falou, posso dar continuidade? Pode. Ok, então, como o Lauriston falou, gente, tanto o biólogo como o biomédico, como o bioquímico, a gente pensa num bolo de três andares, Lauriston, porque a gente pensa o seguinte, pô, são profissionais, são profissões bem parecidas uma com as outras, que podem sim exatamente atuar no mesmo setor, no mesmo segmento, principalmente das análises clínicas, né? A gente vê que o biólogo, ele faz aí a parte de licenciatura, e tem essa parte todinha de ensinar, de estar em sala de aula. E o que é que acontece? Às vezes aquela pessoa faz a parte de licenciatura e ela não gosta de ensinar, Lauriston. E ela se Uhum. depara dentro de uma sala de aula com 50, 100 alunos, às vezes do ensino médio, porque a grande maioria que faz licenciatura vai dar ou a aula ao Fundamental 2 ou ao ensino médio. E aí diz, pô, não gosto de sala de aula. Às vezes aqueles alunos de 18, 14, 15 anos, e aí ele fica exatamente frustrado. E para onde eu vou? Será que agora eu terminei o curso e vou ficar parado no meio do tempo? De forma alguma. E aí a gente tem as análises clínicas, pessoal, que você, como biólogo, você pode fazer também uma especialização, né? A gente já sabe que o CFBio, ele, pelo Conselho Regional, né, de Biologia, ele
pode sim, ele autoriza o biólogo a trabalhar nas análises clínicas. Hoje nós temos vários e vários biólogos trabalhando dentro das análises clínicas hospitalares. Também, não só biólogos, pessoal, mas pessoas da química também, certo? Porque são reações químicas que o nosso corpo produz, são aspectos fisicoquímicos, são aspectos biológicos, e como o Lauriston falou, essa parte do biólogo está à frente da pesquisa aí, principalmente da vacina, né? Nós precisamos desse vírus atenuado, né? Que é uma partícula, um pedaço do vírus, é um fragmento do vírus atenuado, adormecido, para me poder causar uma resposta imune ativa, né? Que vai sim produzir anticorpos, né? Não vai causar a doença, mas vai exatamente estimular o meu sistema nervoso não, meu sistema imunológico a produzir anticorpos, né? As imunoglobulinas, que a gente está ouvindo tanto falar, que às vezes você diz, pô, que danada é essa imunoglobulina? GMGG, tá? Então, a pessoa não vai ter propriamente a doença, mas ela vai ter os anticorpos, ela precisa ter contato com esse antígeno para poder exatamente produzir esse anticorpo. E o papel do biólogo agora, em frente a essa pandemia, tem sido isso, pessoal, é estudar, é buscar, é fazer ali a replicação, é pegar ali aquele paciente que está no estágio inicial do Covid-19, fazer aquele exame orofaríngeo, suave, e ali exatamente verificar a replicação daquele genoma, tá? Do vírus, e RNA fita simples, que é o do SARS-CoV-2. Então, ele vai ver exatamente a replicação desse genoma, como ele vai atuar. E como o Lauriston falou, os biólogos têm sim, são os cientistas também, como nós, biomédicos, eles exatamente estão fazendo, né, sintetizar, né, essa penetração do vírus com a célula, né, por endocitose, que a gente vai ter a proteína S que vai se acoplar exatamente à nossa célula. A partir desse momento que ela acopla essa membrana, ela vai exatamente, o vírus vai deixar o seu material genético dentro da célula hospedeira, e aí eles vão começar a replicar, pessoal. E esse é um problema grave. Então, essa parte que os cientistas estão trabalhando, eles estão trabalhando exatamente nessa, como se fosse uma parede. Ou seja, essa parede vai impedir com que esse vírus consiga fazer essa adsorção com as nossas células. E isso daí tem sido estudo, tem sido experimento, tem sido de uma alta relevância, de uma grande responsabilidade, né, Laures? Porque a gente ainda não tem uma medicação 100% eficaz para o Covid-19. Então, aí o papel do biólogo, do biomédico, tem sido, sim, um destaque imenso. E aí o biólogo, ele vem resplandecendo com o seu brilho, deslumbrante, né? Mostrando que ele é capaz de atuar dentro dessa área com uma eficácia extraordinária, não é isso, Lauriston? Exatamente. Uma das outras atuações que eu também vejo que traz uma relevância muito grande para o biólogo estar atuando dentro da clínica é justamente alguns exemplos, né? Eu posso citar para poder a gente discutir sobre isso. Como picadas, um paciente é picado por alguma serpente, e aí o que é que acontece? Muitas vezes, para inocular algum tipo de soro, né? A gente precisa, porque soro é diferente de vacina, né? A gente precisa entender qual foi o bicho que picou o paciente. Então, aí entra também a importância de estar um biólogo que conhece aí todos os parâmetros da diversidade animal, da ecologia, enfim, para poder investigar qual foi exatamente o animal que acometeu o paciente, né, para poder inocular um soro, né, um soro eficiente para salvar a vida desse paciente. Então, a gente tem essa importância da implementação do biólogo, está no hospital, por exemplo, né, na parte da emergência. E também, deixa eu dar só uma olhadinha nos tópicos que eu botei. Nesse fator, o paciente vai ter um tratamento efetivo, né, sabendo exatamente qual foi a espécie, né, porque o biólogo ele tem uma atuação multidisciplinar. A gente tanto pode atuar na área da saúde, como na parte da ecologia, na biodiversidade, na biotecnologia, que essa parte da biotecnologia também está correlacionada com os biomédicos, né? Sempre andando aí de mãos dadas, né? Casada, a biomedicina e a biologia. Também
levando em consideração os aspectos clínicos, eu tinha mencionado anteriormente sobre o aconselhamento genético. E uma das atuações do biólogo que é muito relevante a gente ressaltar, é sobre a identificação de citopatologias para um aconselhamento genético eficiente, porque em algumas ocasiões a gente sabe que o gene ele pode se expressar fenotipicamente, né, falando, de uma forma não tão positiva para o organismo, né? Então, aí tem a importância de estar o biólogo presente para poder entender a genética desse indivíduo, para poder gerar um filho, alguma coisa assim do tipo, né? Sem algumas anomalias que poderiam ser evitadas com algum exame, né? Exame citopatológico para entender, é, por exemplo, genes para glaucoma, por exemplo, né? Genes para anomalias estruturais, anatômicas, e por aí vai, né? Então, a senhora pode falar agora Posso sim. O que tem aqui, a gente vai falando muita coisa, pessoal. Eu gosto muito de falar. Vocês... Na verdade, eu não gosto de falar. Eu gosto Uma bastante de outra conversar. coisa também que eu achei muito, desculpa ter interrompido, uma coisa que eu achei muito bacana é porque atualmente teve uma reportagem, né, no litoral sobre o mar estar supostamente vermelho, né, amarronzado. Hum. Então, quando eu vi a reportagem, eu pude entender que lá nos meus primeiros períodos eu tinha estudado aquilo dali por cima. Hum. Que na verdade, essa reportagem, ela causou muita euforia, né? Nossa, o mar tá vermelho, o que é que tá acontecendo, tal. Na verdade, quando eu vi aquilo ali, eu entendi o que é que estava acontecendo. Na verdade, aquele local, aquela região litorânea, estava com um acúmulo de, supostamente, na minha concepção, né, de cianobactérias, fitoplâncton, algas. Que um acúmulo, por exemplo, de dianoflagelados naquela região, muitos dianoflagelados presentes ali, eles liberam toxinas e vai liberando essa corzinha, né, para deixar o marzinho marrom. E esse negócio é tão tóxico que pode até mesmo matar alguns peixes que estiverem presentes naquela região. Mas eu fui ver ainda a reportagem, o que estava acontecendo de fato. Além da presença de algas que estava ali, estava havendo também uma descamação, né, os minérios como é? Os minérios de alguns corais, que estavam ossos de corais, enfim, pedras, calcário, estava descamando e deixando a corzinha lá. Mas é bem interessante a gente mencionar sobre isso, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. E aí, Laura, ele falou bastante importante, eu só vou só voltar aqui um pouquinho atrás, Laura, da tua postura referente aos biólogos dentro e das análises clínicas, mais uma vez, se destacando, principalmente, pessoal, da parte da ecologia, né? Exemplo, chegou o paciente lá, sofreu alguma mordida de cobra ou picada, que isso daí também eu vim aprender um tempo desse, sabe, Laura, isso com um biólogo, que a gente tem diferenças, pessoal, de uma picada para uma mordida. E eu não sabia isso, porque, assim, diferentemente da minha graduação para a de Lauriston, a gente não estuda a parte de ecologia propriamente dita dos animais, de tudo. A gente não estuda, de fato. Então, olha como é importante. Lauriston, ele vai poder, sim, trabalhar juntamente comigo. Então, aí entra a parte da equipe multidisciplinar, onde eu posso casar várias e várias, né? Várias e várias Exatamente. profissões, né? Então, aí, essa parte de picada de cobra para mordida é totalmente diferente. Picada eu pico e saio. Mordida, a cobra ela segura. Isso daí é importante, pessoal. É relevante demais para quem ainda não sabe. Então, o biólogo ele é capacitado para estudar exatamente essa estrutura desses animais, dessa parte de ecologia que a gente não estuda, tá? E eu tenho certeza que nenhum médico ele vê essa parte. Então, é essencial o biólogo ele estar atuando, tá? Como ele falou também sobre o posicionamento genético, eu posso sim também fazer aí um mapeamento genético, né? Na minha árvore genealógica, no meu ergonograma, toda essa espécie, principalmente, pessoal, porque se da tua família tem um traço de alguma doença, lá naquela árvore, né, no ergonograma que a gente vai ver, a gente vai verificar
que em uma gravidez que tu tem, se tu tiver um traço de alguma doença, patologia, eu tenho exatamente como rastrear. E isso é importante, porque se Cida tem um traço e meu marido não tem um traço, eu posso sim resplandecer esse meu traço da doença em algum dos meus filhos, tá? E aquele meu filho, ele pode, em 4 gravidez, eu tenho probabilidade de ter 25%, ou que seja, 1/4 de uma pessoa doente, estatisticamente, com alguma patologia. E o biólogo, ele trabalha nessa parte genética, de identificação de biologia, também de processos de replicação, de genoma, né? E também até mesmo nas produções, né, dos bebezinhos in vitro, né? Das inseminações artificiais, né? Também vocês podem atuar, né? Ou não, ou eu não sei ao certo. Pode É atuar, não pode? reprodução humana assistida, né? Produção humana assistida, né? Exatamente. Isso. Eu também vi que o biomédico também pode atuar nessa parte de reprodução humana assistida. Pode sim, a gente é Vi grande pouco, concorrente. poucas pessoas atuam nessa área, na verdade, né? Eu vejo mais médicos Poucas tendo pessoas. essa. Por que, Lauro? Olha o problema que é, Lauro. Então, às vezes as pessoas se formam em determinada disciplina, em determinado curso. Pessoal, você se formou no curso de matemática, você se formou no curso de letras, você se formou no curso de biologia, de biomedicina. Não pense que tua graduação vai ser suficiente para tu exercer tua profissão. Gente, isso é o pior erro do mundo. Você pensar em Pessoal, na graduação é só um pontapé que você está trilhando. Você tem que fazer uma especialização. Ou se você não vai fazer uma especialização, você tem que estudar mais, pessoal. Mais a fundo. Porque às vezes na universidade o professor ele te dá um norte e tu tem que ir atrás de todos os outros pontos. Sul, leste, centro-oeste e assim por diante. E aí, Lauriston falou que nem todos os biólogos trabalham. Aí quem vai trabalhar vai ser um médico. Um médico vai fazer medicina, vai fazer aí uma residência, e aí ele vai ter aquela residência ou especialização em cima daquela área. E você não é diferenciado. O biólogo ele pode fazer sim esse processo, como o Lauriston falou na parte de biotecnologia, que também nós podemos atuar na parte exatamente dos transgênicos, né? Que pode também a gente pode atuar nessa parte de replicação, de algodão, de tudo, pessoal. Então a gente pode também fazer isso, como você, biólogo, também. Então não é só dentro de sala de aula. Pode atuar em várias. Hoje, basicamente, a nossa profissão como biomédico, nós temos aí mais de 30 especialidades para se aprofundar. Então, se a professora Cida se formou em biomedicina, qual é a área que a professora Cida mais gosta? Eu amo hematologia. E é essencial, pessoal. Um biomédico que não sabe hematologia é a mesma coisa de você comer um bolo de aniversário sem açúcar. Matou. Então, tu tem que saber hematologia. Porque se tu for trabalhar dentro de um laboratório, tu tem que saber hematologia. Tu tem que saber contar uma lâmina, tu tem que saber fazer um estiraço. Ah, professora, mas eu não vou fazer estiraço. Vai sim, querido, porque se faltar o técnico, você vai fazer. Tem que coletar sangue, né, Laura? Então, isso é importante, pessoal. Você tem que parar e pensar e colocar aqui dentro de você. O teu diploma não vai te garantir sucesso. O que vai garantir sucesso é o seu diploma e o seu esforço. Estudar, conhecer e buscar exatamente onde você deve se encaixar. Tem que tentar ser Verdade. diferente, né, Laura? Porque se eu for ser igual a todo mundo, não vai ter graça, né? A gente tem que querer resplandecer. Então, a gente tem essa gama, né, Laura, de aptidões para poder exatamente exercer nossa profissão com dignidade, né? Que tem que ser reconhecido, Verdade. né, Laura? Pode falar mais, Laura. Vou tomar uma aguinha, Eu por favor. também queria fazer até uma complementação da questão da serpente, né? Da picada da serpente. É importante a gente saber identificar exatamente qual é a serpente que picou o paciente, porque cada serpente produz um aspecto molecular diferenciado para a produção do seu veneno, né? Então não adianta dar uma dosagem de soro para um paciente, para uma serpente X, se for a serpente Y, né? Então é importante o biólogo ele estar presente nessa questão de identificação taxonômico dos aspectos gerais da zoologia, né?
porque não só existe serpente, a gente está só mencionando aqui um exemplo, né? Ah, Também um aspecto muito importante que eu citei, que eu vou citar, né? É sobre identificar que o paciente está com hemoglobina baixa, né? Porque, levando em consideração esse aspecto da hemoglobina baixa, né, a importância do biólogo se atentar a esses parâmetros é justamente identificar que o paciente ele já está precisando de transfusão sanguínea, né? exato. Hemoglobina abaixo de 10, né? Já começa. Abaixo de Certo. 10 já indícios de anemia, né? Abaixo de 6, 7 já está em Abaixo, causa aí. a gente vai naquela escala de referência, né? De valor de referência. Então, se eu tenho ali uma pessoa, uma mulher, a gente sabe que a mulher vai perder, tem suas perdas mensalmente de sangue, e ela vai ter uma baixa de hemoglobina, mais uma baixa de hemoglobina discreta, né? Mas se tu persistir com hemoglobina abaixo de 7, abaixo de 5, então já é um caso preocupante, pessoal. Não é normal, não é típico, é atípico, tá? Então, o biólogo ele também tem como visualizar isso, que pode estar cursando com um processo de anemia. Se tiver abaixo de 12, já é um pouco para você ficar de orelha em pé. Tem que se rastrear porque está com esse déficit. E aí a gente entra nas anemias, né, Laurice, para tentar rastrear, né? Tentar identificar qual é a anemia, pode ser megaloblástica, né? É, Ferropênica, ferropênica, ferropênica. ferropriva. Porque há também as anemias, elas também podem ser levadas em consideração quando a mulher está gestando, né? Porque ela vai ficar levando sangue, ferro, nutrientes, enfim, para o embrião, né? Que está em formação. Então, Exatamente. é nesse aspecto que a gente pode levar em consideração a importância também do biólogo também compreender e identificar as morfologias celulares, né? Tanto dos eritrócitos como também das células imunológicas, né? Porque a morfologia da célula, ela já diz muito, né, sobre o que está acontecendo dentro do organismo daquele paciente, né? Claro. Então, traz a importância do biólogo compreender qual é o que está acontecendo com aquela célula. Se tem eritroblastos ortocromáticos, né, dentro do sangue periférico, a gente já tem algum alerta, né? Isso Claro. já não é um bom indício. Ou quando tem células falcêmicas, né, os eritrócitos estão falcêmicos, ou hum, células em alvo, né, que isso também já é indícios de outro tipo de patologia. Porque é muitas variações celulares, né? Sim, Muitas variações. com certeza. E Eu, aí, quando pode falar. Eu, quando entrei na pós-graduação, eu não sabia que existia tantas variações de células sanguíneas, né? São muitas, Muito. muitas, muitas mesmo. Então, é muito importante a gente se aprender em busca de conhecimentos para também, porque para nos proporcionar uma melhoria no conhecimento, né, para a gente conseguir estar implementado no mercado de trabalho, né, de uma forma ampla, porque só com a graduação eu não iria saber, de fato, as variações celulares, nos seus aspectos morfológicos, tanto na questão de que o eritrócito ele vai passando por um processo, né, de desenvolvimento, é praticamente um desenvolvimento embrionário, né? Exatamente. Vai lá o mieloblasto, depois ele se torna um mieloblasto, vai lá para um proeritroblasto, ortocromático, reticulócito, por aí vai. Então, é importante o biólogo entender, compreender todos esses aspectos gerais das morfologias celulares, para ele poder identificar e auxiliar o paciente na sua patologia, para posteriormente haver um tratamento, né, com auxílio do médico, né, para fazer esse tratamento. Com certeza. E Lauristo falou bem, bem legal aqui sobre a parte que às vezes a gente está na graduação e a gente fica pensando, poxa, tem estudo de célula? Tem, pessoal. Porque é fácil identificar uma célula que ela não tem nenhuma patologia. Ou seja, você identificar uma hemácia, que é um disco bicôncavo, né? Eu vou ter ali toda ela bonitinha, né? Toda coradinha, com o pigmento da proteína, que é a hemoglobina, tudo bonitinho. Mas aí, quando surgem as patologias, né? Aí eu vou ter células referente aos eritrócitos,
dacriócitos, esquizócitos, elipitócitos, ovalócitos, drepanócitos, e cada uma dessas morfologias, que a gente pode chamar de poiquilocitose, elas vão ser referente a alguma patologia. Então, quando tu tá no teu plantão e tu pega uma lâmina dessa, tu endoida, porque professora, mas eu tô lá no meu plantão, eu não vou, de fato, fazer a lâmina daquele paciente. Eu vou só passar lá o meu tubinho lá no Pentra, e quando eu passar ali no Pentra 80, ou seja, lá o qual que você está usando, você vai ver lá que teu RDW deu aí acima de 20, ou de 15, 17. Então, eu tenho aí uma variação de uma poiquilocitose, que eu também posso ter ali uma anisocitose, que é o tamanho, né, Laurito? Então, eu vou ter massas microcíticas ou macrocíticas. Então, eu vou ter uma variação. Então, eu vou ter uma Porque além anisocitose. das morfologias celulares, a gente também tem esses aspectos, né? De que também é indícios de patologias diferenciadas assim, é uma complexidade imensurável, né? Cada morfologia está dizendo aí uma doença diferenciada e que também está relacionada também possivelmente com o estilo de vida de um paciente. Por exemplo, se ele está com as hemácias em pouca quantidade, né? Isso tem não é porque, sei lá, ele não sei citar esse exemplo direito, mas, por exemplo, se o paciente está com os eritrócitos baixos, né, abaixo da média, aquilo dali pode estar altamente relacionado com a questão da vitamina B12, né, que é algo muito importante para a gente tocar, porque a vitamina B12, ela é captada apenas na alimentação, na dieta que contém é, carne, né, presente, frango, enfim, Os derivados de animais, né? O derivado de animais. derivados de animais, né? Então, Leite, se o paciente resolve ser vegano, vegetariano, ele precisa ter um nutricionista, né, para ele poder compreender como é que ele vai fazer essas substituições, porque sem a vitamina B12, sem o ferro, sem o ácido folato, não vai ter a formação do eritrócito, né? Então, isso já é indícios posteriores de uma patologia. Ou até mesmo quando essa vitamina B12 ela é indispensável, né? Ela tem várias funções dentro do organismo, né? Ela não só está relacionada com a produção das hemácias, mas ela também está funcionando na manutenção dos neurônios, né? Da bainha de mielina. Então, se a vitamina B12 não está presente, o que é que vai acontecer, né? Além disso, eu vi já alguns artigos que relatavam que a vitamina B12, ela também está ligada para evitar câncer, né, tumores, enfim. Então, tá aí a importância do biólogo compreender esses aspectos gerais para ele poder estar incluso também no aspecto clínico, hospital, para ele compreender, ver na lâmina o que está acontecendo, ver esses parâmetros gerais, porque, por exemplo, se ele vê que os eritrócitos eles estão abaixo da média, ele pode muito bem ver como é que está o exame bioquímico, né? sim, sim. Avaliar como é que está, e ele mesmo compreender o que é que está acontecendo com esse paciente, qual a patologia que ele possivelmente pode estar à frente, né? Porque para fechar um diagnóstico, a gente precisa de profissionais capacitados, né? Uma gama de profissionais para poder fechar um diagnóstico, né? Não é só profissional da saúde A ou B para poder fechar um simples diagnóstico. A gente precisa de uma complexidade de outros profissionais para a gente poder compreender um pouco mais como essa patologia está dentro desse organismo, ou até mesmo como ela está se manifestando dentro desse organismo, né? Porque uma das coisas também importante é aquela questão do falso O. Não sei se você já ouviu falar. Já, já sim. Né? Então, é importante o biólogo compreender esses aspectos gerais, né? Desse falso O, o cara lá está recebendo uma transfusão sanguínea, né? Porque o biólogo ele pode fazer transfusão sanguínea, né? Não sei se No pode caso, solicitar, pode? no caso, a gente vai, vocês, no caso, vão fazer exatamente como você está fazendo, né? Você é biólogo e está se especializando em uma pós em hemato. Então, você exatamente está com aquela gama. Então, a partir do momento, Lauriston, que você sinaliza que a hemoglobina daquele paciente está 3, 4, e aquele paciente está precisando de fato de uma transfusão sanguínea, quando tu mandar lá para o médico vai solicitar essa transfusão, tá? Então, a gente faz essa correlação. Como tu falou aí na parte do falso O, e eu não sei se tu tem
Tu quer que eu fale ou vai falar? Pode falar, pode falar. Então, isso é importante. O Laurista falou muito legal sobre essa parte, pessoal, deles atuando também. Nós temos morfologias variadas, né? E ainda a gente tem aquelas que são doenças com causas idiopatas, ou seja, doenças de causas desconhecidas. Que tu tá legal, de repente aí eu tenho uma modificação genética e me surge aí uma doença de causa desconhecida, que são bem atípicas, mas podem surgir. E o biólogo, dentro dessa área, quanto o biomédico também, ele vai atuar nessa interpretação laboratorial. Interpretação correlacionando o hemograma, que eu tenho o eritrograma e o leucograma. Então, eu vou correlacionar os linfócitos, os neutrófilos, monócitos e aí por diante, tá? Com cada patologia, certo? E como ele falou sobre a deficiência da vitamina B12 relacionada às pessoas que são veganas, e não só os veganos, mas também aquelas pessoas que fazem exatamente cirurgias bariátricas, eles podem desenvolver anemia do tipo megaloblástica, tá? Que eu vou ter uma macrocitose, vou ter um aumento do tamanho da minha hemácia, vou cursar exatamente com o meu VCM alto, acima de 100, tá? Vai também do valor do laboratório. Então, eu vou ter uma macrocitose, vou ter uma déficit de vitamina B12 ou folato, e aí a gente, para fechar o nosso exame, a gente vê o VCM alto e a gente correlaciona com o leucograma. Na lâmina, a gente vê um neutrófilo hipersegmentado, que são os polimórfilos nucleares. A gente vai ver aquele neutrófilo com mais de 6 lóbulos e a gente pode dosar também homocisteína e ácido metiolônico para fechar o diagnóstico de uma possível anemia do tipo megaloblástica. Então, a vitamina B12 ela está associada ao desenvolvimento neural, principalmente as mamães que estão grávidas têm que tomar, porque aí eu vou estar ajudando o meu feto no desenvolvimento. E aí se dá tantas e tantas crianças que aí quando nascem, né, gente, vão para a escola e tem aquelas famosas dislexias. Não aprende, tem os déficits de entendimento. Por quê? Porque o pré-natal daquela mãe não foi acompanhado de uma forma eficiente, não foi exatamente assistido por uma equipe legal de saúde. Então, a vitamina B12 ela está associada ao desenvolvimento neural, à produção dos eritrócitos, ao pigmento também que ela vai juntar ali a síntese da hemoglobina. Porque se você tem aí uma microcitose, que é o tamanho da hemácia pequena, de uma coloração hipocrômica, eu já vou ter outro tipo de anemia. Vou ter uma anemia do tipo ferropênica ou ferropriva, tá? Então, dentro dessas características, como o Lauriston está apresentando aí, pessoal, nós temos basicamente 3 meses, né, Lauriston, que começamos após, mas ele já consegue diagnosticar que nós temos essas morfologias celulares, né, Lauriston? Diferente da Isso. graduação. Diferente da graduação, né, Lauriston? É porque é muito específico, né? A gente começa a ver de fato todos os parâmetros, né? A questão da hemoglobina, baixa quantidade de hemoglobina, já é indícios aí de uma possível transfusão de sangue de urgência, né? Diga-se de passagem, né? Se a gente já vê uma hemoglobina tão baixa, valores 5, por exemplo, isso já é algo gritante, né? Que necessita rapidamente do paciente conseguir uma transfusão sanguínea. E também tem a questão das morfologias celulares, né? Porque não só são as variações morfológicas das células, mas também o tamanho, né? Se elas são maiores, menores, isso também já é indícios de outras patologias que possivelmente pode estar acometendo o paciente. Então, é, não só os eritrócitos, né, nos seus aspectos gerais, eles têm indícios de algumas patologias, mas também a quantidade, né, poucas quantidades ou muitas quantidades de neutrófilos, por exemplo, de células da imunidade inata, né? A presença deles também são indícios de alguma coisa, por exemplo, uma neutrofilia, né, uma neutropenia. Isso pode ser indícios de alguma patologia ou não, né? Porque existem também questões hereditárias, então precisa haver uma investigação completa para poder compreender, entender o que está acontecendo com esse organismo. Porque eu vi que, por exemplo, uma quantidade absurda de monócitos presentes no sangue em um recém-nascido é extremamente normal. Né? Então, se a gente precisa fechar um diagnóstico com outros profissionais que possam entender e também avaliar o histórico desse paciente, né? Porque para um adulto isso pode ser algum problema,
Claro. Para um recém-nascido, não. Inclusive, o recém-nascido, ele tem mais ou menos 7.000 eritrócitos presentes circulando, né? E os adultos não, né? Adultos com essa quantidade absurda de sangue, isso poderia causar algum tipo de problema, né? Sim, claro, com certeza, Laura. Tem também as questões do baço, né? Que a quantidade, que ele acaba fazendo a destruição das hemácias, né? Então, uma baixa quantidade de eritrócitos presentes circulando também pode ser indícios para o biólogo investigar o que está acontecendo, né? Isso, por exemplo, pode ser o baço, que está destruindo demais as hemácias junto com os macrófagos, né? Está fazendo uma reciclagem demais de eritrócitos. Uhum. E isso também pode ser indícios de uma possível cirurgia, né? Não sei se Claro. você sabe. Sim, sim, claro, a gente chama esse processo, pessoal, de sequestro esplênico, certo? É quando o baço, exatamente, ele vai sequestrar. Então, geralmente, quando eu tenho, como o Glaucio falou, eu preciso de rastreamento, ou seja, a partir do momento que eu tenho um exame, eu participei há uns 6 meses atrás de uma maratona de exames com o Gabriel Carvalho, muito top, ele é nutri e também é farmacêutico. E aí ele dá essa gama de conhecimento para a gente tentar diagnosticar o paciente antes da doença já propriamente dita. A gente consegue rastrear os índices, seja hematrimétricos, para verificar por que aquele paciente pode estar cursando naquele nível. Então, o que é que acontece? O Lauriston falou, em níveis normais de células X, posso ter no adulto um número, posso ter em criança outro. Qual é a importância, pessoal? Antes, quando você está avaliando teu exame, é você verificar qual é o tipo de paciente que tu está avaliando. Primeiro, tu tem que saber se aquele paciente é criança, se aquele paciente é homem, se aquele paciente é mulher, a idade daquele paciente. É de suma importância. A primeira coisa que eu faço quando eu vejo um exame, quem é o paciente que eu estou avaliando? E aí eu começo a visualizar a quantidade das células, certo? As células diferenciais, sejam elas todas neutrófilos, monócitos, eosinófilos, os desvios à esquerda, né, que são os bastões, que quase a gente vai ver sempre ali em pessoas normais, um ou dois bastões, certo? E aí, se eu tenho um desvio à esquerda acima do que isso, eu também tenho uma característica de uma patologia, possivelmente. Se eu tenho ali um promielócito, um metamielócito, eu já tenho que estar ligado. Então, é isso que a gente não vê na universidade. Na universidade, a gente vê algo mais por Meu cima. geralzão, né? Não. Aí, o que é que tu faz, Laura? Tu faz como eu, gente, que eu era babá na época que eu estava trabalhando na minha graduação, e eu trabalhava com a bebezinha lá no carrinho e eu ficava escrevendo toda a característica celular. E foi assim, gente, que eu aprendi. E por incrível que pareça, na graduação era uma matéria que eu levava muito pau na cabeça, era hemato. E depois que eu comecei a dizer, eu vou aprender essa matéria. Eu amei a matéria, me tornei monitora da matéria por mais de 1 ano e meio, fui monitora da Maurício Nassau dessa matéria, e aí eu comecei exatamente a me apaixonar por hemato. Hoje sou coordenadora da pós, então assim é algo que tem dado para mim dominar. Não como outras pessoas, claro que às vezes eu me sinto até pequena perto dos meus colegas, né? Posso citar aqui o professor Eduardo, posso citar aqui o professor Luiz Arthur, que eu tive live com ele. O professor O Eduardo professor, foi seu professor também? qual professor? O professor Eduardo também foi seu professor também? Não, eu fui monitora de Eduardo, da disciplina dele, fui monitora dele. Então, assim, a gente desde que Eduardo chegou aqui em Campina Grande, a gente colou um no outro, e aí foi muito bacana, e a gente se deu muito bem. Então, essa disciplina, gente, de hematologia, para o biomédico ou para o biólogo, ela é necessária. Se tu é um biomédico ou tu é um biólogo que não sabe hematologia, eu posso te avaliar como um nível problema. Tu tem que aprender gritante. Porque se tu for trabalhar, seja num laboratório particular ou num laboratório hospitalar, tu tem que mandar em hemato. E aí, Lauriston, a gente só não fica com a parte hematológica, né, Lauriston? A gente vê a parte uranálise, parasito e bioquímica. Aí tu para e pensa que tu tem aí 4 áreas para tu casar as 4 áreas e identificar a patologia do teu paciente. E tu tem que saber também um pouco de genética, gente, que também não fica É, de. tem que saber um pouco de genética. E Laura, estou falando, gente, do falso O, a gente chama aquele falso O de defraco, tá? O que seria um defraco?
Exatamente, ele vai estar ali com o seu aspecto, ele é um O positivo, mas ele vai estar com o seu aspecto de granulação fraquinha. E a gente tem que fazer exatamente, como, professora, como eu vou fazer isso, que é fraco? Tu vai exatamente colocar os teus reagentes, né? Principalmente ali o anti-D, que tu vai verificar o fator RH, e tu vai verificar exatamente lavando aquela hemácia, né? Então, precisa lavar a hemácia para a hemácia estar purificada. Por que eu lavo a minha hemácia? Porque exatamente no processo de lavagem de hemácia, tu vai tirar também as proteínas que poderiam estar ali agrupadas, os leucócitos, as células de defesa. Então, tu vai deixar a tua hemácia purificada. E a partir do momento que tu tem uma hemácia purificada, tu tem como visualizar se aquele O é positivo ou negativo. Então, tu faz esse processo para saber se ele é. E como é que eu vou fazer esse processo, professora? Tu pode fazer dentro do tubo de ensaio, que ele é muito mais seguro que a urina. Aí a gente tem como verificar se aquele indivíduo é um positivo ou um negativo, né? A gente chama até aquele indivíduo de heterozigose, quando ele é bem expressivo, entendeu? Então é muito importante, gente, você saber um pouco de genética, um pouco de hemato. Hemato tem que ser muito, desculpa. Uranálise bioquímica. Aí a gente chega à parte do parasito, né, Laura? Isso aqui também não fica por baixo, que tu pega uma lâmina com vários helmintos ou protozoários, e tu tem que saber também distinguir a morfologia daqueles cistos, ocistos ou larvas, que também é difícil. E aí tu tem que estudar muito, neguinho. Tu tem que sentar de frente ao PC e pegar livro e estudar, né? Uma coisa também que é importante, né, é justamente a gente fazer toda essa pré-análise para ir logo e analisar, né? Porque deixar ele lá quietinho vai fazer com que já comece a haver alterações morfológicas nas células, né? Claro. Então a gente acaba que, se não fizer a análise rápida, a gente vai ocasionar com que a gente avalie coisas que não estavam ali presentes anteriormente, né? Por exemplo, começa a haver as variações nos eritrócitos, né? Eles ficam esquisócitos, né? Ficam esquisitos, né? Eu faço essa analogia para poder entender melhor, fixar, né? Então eles ficam esquisócitos, aí você começa a avaliar uma coisa que não era a realidade naquele sangue, né? Então, existe essa importância dos profissionais da saúde, o biólogo, de assim que receber a pré-análise, já posteriormente começar a fazer a investigação, a análise, para analisar tudo do jeito que estava quando foi coletado, para que não haja futuras alterações morfológicas nessa célula. Ô, Claro. professora, eu acho que a live já vai terminar, porque é 1 hora mais ou menos, né, que fica. Exatamente. A gente pode até finalizar aqui, né, Laura, para poder encerrar, para não cortar logo sem se despedir dos alunos, né? Então, gente, como a Laura falou, a importância do biomédico como biólogo é importantíssima. Então, você que é biólogo, você que é biomédico, estudem. Não tem outra saída. E Estudar. podem atuar na hematologia, nas análises clínicas, podem atuar. A gente tem na nossa pós-graduação, pessoal, biólogos, farmacêuticos, enfermeiros e biomédicos. Então, a gente tem essa gama de profissional que estão se capacitando para poder exatamente ocupar um lugar de fato digno. Pessoal, o biomédico, o biólogo, ele não é só dentro de sala de aula. Principalmente o biólogo, ele não, fiz licenciatura, vou ficar dando aula. Não, gente, você pode dar aula em universidade, você pode trabalhar dentro do hospital. Então, a professora Cida te dá esse feeling para que você possa crescer, não ficar estacionado. Então, você pode sim ser um diferencial, fazer aí história, fazer exatamente algo que deixe teu nome para que alguém possa lembrar lá na frente. Então, o único caminho é se especializar, estudar e focar. Claro que a gente não vai ficar doido, né, Laura, estudando direto. Mas, Exato. professora, como é que a senhora faz? Eu estudo um pouco, gente, relaxo, e depois eu vou pensar. O que é que eu faço? Atualmente eu estou fazendo o curso de Química, né? Então eu dou aula ainda, então tenho várias matérias que eu dou aula, e ainda tenho que estudar para a minha graduação de Química, Laura. Então, para mim, é uma loucura, Laura, porque são aspectos que são bem distintos, né? Eu pago química, cálculo, pago fisicoquímica, então eu tenho que assimilar tudo. E como é que a professora Cida faz? É difícil, gente. Então, às vezes, eu paro, estudo um pouco química,
Gosto muito de rever as aulas no YouTube dos outros professores. Tem livros aqui eu ando cheia de livros ao lado, pessoal. Então, às vezes eu levo para a minha cama meu caderno, fico escrevendo, escuto vários vídeos, pego vários artigos, e aí é que dá para a gente desenrolar. Porque o professor, ele dá só uma direção, e aí tu vai ter aquela extensão para procurar de fato o que tu quer na tua vida, né, Laura? Então, isso daí é importante para toda profissão. Não existe profissão ruim, gente. Existe profissional que não quer se capacitar. Então, se você é um profissional que quer se capacitar, corre que a vez é sua. Brilhe, seja uma estrela que brilhe, né, Lauriston? É verdade. Professora, eu gostaria de agradecer imensamente por a senhora ter compartilhado aí das suas experiências, do seu conhecimento aqui no Biologia, etc., para a gente poder entender, né, como é que o biólogo ele pode de fato atuar dentro das análises clínicas, dentro dos seus aspectos do diagnóstico clínico, né, de tudo que a gente discorreu aqui, né, discutiu, é algo extremamente importante, né, sobre as morfologias celulares, a quantidade, o tamanho, todas as citopatologias, o biólogo ele de fato pode atuar, também o biomédico, né? Então, agradeço de coração a senhora ter compartilhado aqui, a senhorita, né? Oh, meu Deus, que coisa linda. Laura, eu agradeço. Para mim sempre é um prazer, pessoal. E se você está aí escutando a professora Cid, escutando Laura, e diz, professora, quer fazer uma live com a senhora? Pode chamar, gente. Não tem besteira, não tem mimimi. A professora gosta de estar aqui sempre compartilhando. Pessoal, conhecimento, ele é para ser repassado. Não guarda o conhecimento só para você. Então, a professora está disponível para fazer live aí com todo mundo, tá? Sou bem acessível, você pode ir lá no meu direct, fala comigo pessoalmente. Tem lá meu Face, tem lá meu Zap, você pode mandar um Zap para mim, tá bom? Quer uma orientação? A professora está aqui, a professora é amiga, a professora é colega, é criança, é tudo, tá? E para mim é um privilégio estar podendo aí compartilhar com vocês o que eu pude adquirir com tanto esforço, quem já me conhece, com tanto sacrifício, e está aí partilhando desse conhecimento específico que é a área da saúde, uma área tão linda que, de fato, tem que ser valorizada com muito amor e com muita responsabilidade. Então, eu agradeço, Laura, também pelo teu convite, tá? Espero que nós possamos trilhar várias e várias lives e possamos trabalhar juntos também, quem sabe, né, Laura? Estamos aí no plantão junto, será um prazer. Eu tenho certeza que nossos pacientes vão ser atendidos com eficiência e com qualidade, porque a gente tem se especializado para isso, né, Lauriston? Verdade. Verdade. Agradeço também ao pessoal, né, que acompanhou toda a live, todo mundo que, enfim, compartilhou, divulgou a live, né, que iria acontecer hoje. Então é isso, né? Obrigado a Obrigada, todos. Lauriston. Um cheiro para você. Obrigada a todo mundo aqui que entrou, a Lisandra, Tchau. Ney, Érica. Tchau, gente. Até mais. Ellen também, né? Que Ellen está aqui presente. Ellen Martins, ela é bióloga também. Ellen é bióloga. Pronto. Yane Dantas, Gouveia, deixa eu falar só o nome deles aqui. Desquibe, eu acho, Josa, minha cunhada Tânia, minha sogra, que entrou também, elas gostam de me prestigiar. André Fotografias, muito obrigado por tudo, gente. Fiquem todos com Deus e até Tchau. mais. Tchau, até Até mais. mais. É.